Abra sua Bíblia em João 10. Quero compartilhar uma palavra que a gente já vem estudando o Evangelho de João nas quintas-feiras. E Deus tem falado ao nosso coração de forma maravilhosa, de forma poderosa, através do Evangelho de João, especificamente nesse momento da nossa igreja, em que nossa igreja tem parado para estudar esse Evangelho. Os irmãos sabem que nós temos o costume de estudar toda a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, nas quintas-feiras e nos domingos. No domingo agora nós estamos estudando de forma temática e nas quintas nós continuamos estudando a palavra do Senhor, verso a verso, para que a própria palavra, Deus use a sua palavra para nos guiar e para falar ao nosso coração. O presbítero Spencer já deu o estudo para vocês do capítulo 10 até o verso, acho que até o verso 21, acredito que isso, né, Spencer? Até o verso 21, até aquela alegoria de Jesus como bom pastor. E aí depois ele vai dar continuidade, terminando o capítulo 10 na próxima quinta-feira, se assim Deus o permitir, porque é muito longo o capítulo. E eu quero justamente falar sobre essa alegoria de Jesus como bom pastor, como nosso bom pastor. O que é que nós podemos aprender dessa alegoria que o Senhor traz para os seus ouvintes? Não somente os seus discípulos, mas também os seus próprios inimigos, que estavam ali ouvindo essa parábola, ou essa alegoria, né? É mais uma alegoria do que uma parábola, porque ela traz mais detalhes do que uma parábola em si. Mas os fariseus que estavam ali questionando Jesus e estavam ao mesmo tempo dizendo que ele não era o Filho de Deus e não crendo nele como Filho de Deus, pelo fato dele ter feito um cego de nascença enxergar, ser curado, um milagre maravilhoso que é relatado no capítulo 9, onde os discípulos questionam se tinha sido aquele homem ou seu pai que tinha pecado por ele nascer daquela forma, por ele nascer cego. E Jesus ele responde aos seus discípulos dizendo que a questão daquele homem nascer cego não tem uma relação com o pecado de pais, nem com os seus próprios pecados, mas sim para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí Jesus vai realizar justamente as obras de Deus na vida daquele homem a partir do momento que ele vai até ele, pega um pouco cospe nas suas mãos, faz ali um lodo e coloca nos olhos daquele homem, pede para aquele homem se lavar no tanque de Siloé e aquele homem é curado. Aquele homem começa a ver de forma perfeita algo que nunca tinha acontecido na sua vida. Acontece ali um milagre extraordinário, uma coisa tremenda, poderosa, onde Deus se manifesta de forma gloriosa através da vida de Jesus. E ali aquele homem ele é chamado, ou melhor, ele é levado até uma representação do Sinédrio, ele é levado até os líderes religiosos que vão ali questioná-lo sobre se realmente era verdade, se ele realmente era cego, vão chamar seus pais, vão questionar seus pais e vão também ali desacreditar do próprio Senhor e da própria obra do Senhor na vida daquele homem. Pelo fato de Jesus ter curado no sábado e pelo fato de Jesus se dizer Filho de Deus. E aí Jesus vai trazer uma série de verdades acerca do coração daqueles homens, vai se revelar aquele homem que tinha sido curado por ele, depois que aquele homem sai da presença dos líderes religiosos, aquele homem expressa a sua fé em Cristo, e aí Jesus traz essa palavra, na qual ele mostra que há uma diferença entre ele como bom pastor, para com aqueles religiosos que estavam ali questionando aquele homem, que são considerados nesse texto como mercenários, como falsos pastores, como líderes que na verdade só tinham o interesse de destruir as suas ovelhas, enquanto ele como verdadeiro pastor, como bom pastor enviado por Deus, ele estava ali para salvar as suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas, para guiar as suas ovelhas, para dar a sua vida por elas, e para reunir as suas ovelhas e guiá-las através de seus próprios pastores enviados por ele. Então eu convido você a ler comigo essa palavra que está no versículo 1 do capítulo 10 até o verso 18. Eu não vou ler até o 21, porque no verso 19 ao 21 é uma conclusão mostrando a reação, ou uma nova reação dos judeus que estavam ouvindo a mensagem do Senhor aqui nesse texto.
Veja aí, capítulo 10, verso 1 do Evangelho de João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto e vamos orar ao Senhor. Pai, perdoa meus pecados, Senhor, e as minhas falhas. Perdoa, Senhor, porque nós precisamos, como foi lido nesta noite no Salmo 103, da Tua grandiosa misericórdia. Como diz o Teu profeta, misericórdia que se renova a cada manhã. E por isso nós não somos consumidos pelo Senhor. Que o Senhor fale conosco nesta noite pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Que o Senhor quebrante nossos corações diante da Tua presença. E gere em nós temor, Senhor. Gere em nós tremor. Gere em nós, ó Deus, um quebrantamento, uma humildade, santidade, arrependimento, pureza no nosso coração, confiança em Ti, fé. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, das Tuas ovelhas. Nós Te louvamos porque Tu és o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida perfeitamente, plenamente de cada uma das suas ovelhas. E nós somos o Teu povo, nós somos ovelhas do Teu pasto. Nós fomos chamados por Ti, ó Deus, para estarmos unidos, juntos, ó Pai, como ovelhas, sendo guiadas por Ti mediante a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos ouvir ainda, neste momento, a Tua voz. E que a Tua voz fale, ó Pai, aos ouvidos e ao coração das Tuas ovelhas esta noite. Para que nós não venhamos ser arrebatados, enganados pelos mercenários, ó Pai, enganados pelos falsos líderes, pelos falsos pastores, ó Pai, que são levantados dia após dia para destruir o Teu povo. Mas nós estamos seguros, porque o nosso pastor jamais nos abandona. O nosso pastor, ele pode cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor. Fala com o Teu povo, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu acabara de falar, o capítulo 10 ele está completamente relacionado com o capítulo 9. Então, se você em casa tiver um pouquinho de tempo e puder depois ler o capítulo 9, faça a leitura do capítulo 9. Jesus começa essa mensagem justamente para exortar os fariseus que estavam
desacreditando da sua obra que ele acabara de realizar na vida daquele cego de nascença. Se vocês observarem, pelo menos aí nos últimos versículos do capítulo 9 aí de João, na sua Bíblia, você vai ver que ele se revela ao homem que ele tinha curado. Se você observe no verso 35, por favor, da sua Bíblia, no capítulo 9 de João, ele vai dizer o texto de João, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Quem tinha expulsado? Os fariseus, os líderes religiosos tinham expulsado o homem que tinha sido curado pelo fato dele expressar claramente que ele acreditava que Jesus era o enviado de Deus, que ele era um homem de Deus. E eles não acreditavam nisso. E eles estavam tentando impor sobre aquele homem que Jesus não era verdadeiro, que o que tinha acontecido na vida dele não tinha sido algo de Deus. E ele diz: como pode esse homem não ser de Deus, se eu era cego de nascença e agora eu enxergo? Sabem que não há palavras contra uma evidência dessa, de Jesus ter curado um cego de nascença, irmãos. Não há quem possa encobrir essa verdade. Não há quem possa, irmãos, dizer que isso não vem de Deus, porque algo tão maravilhoso assim não pode ter ocorrido a não ser por um homem que é cheio do Espírito de Deus, que é o próprio Filho de Deus, que é o próprio Salvador, o Messias, e que tinha se revelado àquele cego de nascença, que tinha realizado as obras de Deus na vida dele. E ele diz: olha, eu não posso, ele não nega em hipótese alguma o que tinha acontecido na sua vida. Ele estava enxergando. E não há evidência maior de que Jesus era o próprio Filho de Deus. E quando Jesus sabe que os fariseus, os líderes religiosos expulsam aquele homem, provavelmente da sinagoga, provavelmente do lugar onde eles estavam interrogando, e interrogaram também os seus pais, está no capítulo 9, depois você lê, diz o verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, até então Jesus só tinha curado ele e tinha saído de cena. Jesus o cura, mas em nenhum momento ele teve a oportunidade ainda de conhecer Jesus pessoalmente, de ter uma revelação mais completa da verdade. Ele apenas é curado, porque um homem aparece para ele, entre aspas, um homem chega até ele, ele não enxerga, e o cura, mas o cura de forma que não há muito contato, porque ele faz lama, coloca nos seus olhos e diz: vá se lavar no tanque de Siloé. A palavra Siloé quer dizer enviado. Vá se lave lá. E ele, quando vai e se lava e fica vendo, Jesus não está mais em cena. Mas agora que Jesus, com certeza, estava próximo, sabendo de tudo que estava acontecendo ali, com aquele homem, ele se aproxima do homem quando sabe que o homem é expulso da presença dos líderes religiosos. E ele diz aqui que Jesus faz uma pergunta a ele: crês tu no Filho do Homem? O termo Filho do Homem é um termo do profeta Daniel, que aponta para o Filho de Deus, para o Messias, como o Salvador. E esse termo, esse título, Filho do Homem, é um título messiânico. E os judeus entendiam muito bem o que significava isso. E Jesus diz: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor? Quem é ele? Quem é esse homem para que eu nele creia? E Jesus lhe disse abertamente: irmãos, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Versículo 39, prosseguiu Jesus, os fariseus estavam ali perto: eu vim a este mundo para juízo. Claro que ele está falando da sua obra como completa, porque ele vem primeiro para salvar o mundo, e aí, no fim, na sua segunda vinda, ele vem completamente para julgar o mundo. E ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus se revela a sua mensagem e a sua própria pessoa, que para com quem Jesus se revela, ou revela a sua verdade, a sua palavra, essa palavra ou é palavra de salvação, ou é palavra de condenação. Então, quando ele diz eu vim para juízo, é porque aqueles judeus que estavam desacreditando ou não crendo na obra que Jesus estava realizando, eles estavam, com certeza, trazendo para si ainda mais condenação. Aquela palavra de Cristo, em vez de ser de salvação, era de juízo, porque eles não acreditavam em Cristo. E ele diz: vim para o mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Ele está falando de uma outra visão.
não de uma visão literal, mas de uma visão espiritual, de enxergar nele o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Filho do homem, o Filho de Deus. E ele dizia: os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Vejam que eles ouviram que Jesus falou. Espera aí, ele disse que veio para que os que não vejam, vejam. Claro que ele não está se referindo àqueles cegos somente no sentido do milagre físico, mas ele está dizendo: olha, eu vim para que aqueles que não veem possam ver, os que estão cegos espiritualmente. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então os incrédulos são aqueles que são cegados por Satanás, são aqueles que não conseguem enxergar o seu próprio estado de pecado, e que a única salvação é por obra de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que assume o nosso lugar, a nossa culpa, os nossos pecados, e morre em nosso favor. Esses são cegos, os que não conseguem enxergar essa obra maravilhosa do grande amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele crê e tenham a vida eterna. Esses que não conseguem enxergar isso, esses são os que verdadeiramente são cegos, mas que podem, por um milagre de Deus, pela obra do Espírito Santo, através da palavra, enxergarem Cristo a partir do momento que depositarem a sua fé nesse Salvador. Ele diz: eu vim para que aqueles que não veem possam ver, vejam, mas também para que os que veem se tornem cegos. Os que veem que se tornem cegos, vocês vão entender que ele está se referindo aos fariseus, aos líderes religiosos que não acreditavam nele. No verso 40 diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado algum. Ou seja, se vocês fossem apenas cegos e entendessem que são cegos, a ideia é essa: vocês poderiam ver a partir do momento que vocês crescem em mim. Se vocês crescem em mim, vocês estariam no estado de cegueira e passariam para um estado de visão espiritual. Mas aí ele diz: o grande problema é que, porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque vocês acham que estão vendo, que conhecem a verdade, e que afirmam que eu não sou o Filho de Deus, que vocês não acreditam em mim, e acham que estão realmente certos, e vocês estão vendo, estão iluminados. Aí sim vocês permanecem no pecado, porque não acreditam no Filho de Deus. E aí ele começa essa mensagem, usando uma figura, irmãos, que é muito conhecida no povo daquela época, que nós também entendemos, que é a figura de um pastor que cuida de ovelhas, literalmente, de um homem que trabalha com animais, e esses animais são as ovelhas, e esse homem é chamado de pastor. E ele vai usar essa figura porque, além de ser muito comum para aquele povo lidar com esses animais, fazia parte da cultura deles, eles também tinham a revelação do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento os irmãos sabem que Deus, o próprio Deus, vai se revelar várias vezes como o nosso quê? Como o nosso pastor. E que nós também somos suas ovelhas. Vocês conhecem muito bem, por exemplo, o Salmo 23. O rei Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se vocês puderem folhear um pouquinho a sua Bíblia e abrir no Salmo 119, no versículo 176, o último versículo desse Salmo, deixe marcado aí João 10. Salmo 119, último versículo do Salmo, versículo 176. O salmista vai dizer, espero os irmãos abrirem, ele vai dizer: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Veja, era tão comum na cultura judaica essa relação de pastor e ovelha. Para vocês terem ideia, no Oriente, essa cultura é tão forte que os pastores, eles dão nome às suas ovelhas, lá no Oriente.
Aqui a gente dá nome a cachorro, né? E a gato. Seria muito estranho você chegar aqui em algum curral de ovelhas e ouvisse um pastor, aqui no Brasil, um pastor literalmente, alguém que cuida, um homem que cuida de animais, que tem ovelhas, que tem um rebanho de ovelhas, chamando as ovelhas pelo nome. Seria muito estranho, não é verdade? Ó, essa aqui tem um nome um nome qualquer, essa é fulana, essa é cicrana, essa aqui, olha, malhadinha, eu chamo com esse nome, e ela ouve a minha voz, olha, quando eu chamo, veja que ela vai se aproximar. Então, isso não acontece, acontece com cachorro, né? Então, a gente dá nome de gente a cachorro, porque faz parte da nossa cultura. Mas lá no Oriente, Jesus dizer que ele conhece suas ovelhas e que chama as ovelhas pelo seu nome, isso era muito comum. Os pastores faziam isso. Para vocês terem ideia, a ovelha ela é muito atenta à voz, porque ela é míope. Se vocês não sabiam, o animal ovelha, quem não sabe distinguir a ovelha de bode, por favor, distingua. São parecidos, mas não é a mesma espécie, tá? Nós estamos falando de ovinos e existem os caprinos. Então, são duas espécies diferentes. São parecidos, têm um cheiro parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Então, observe bem. As ovelhas, elas são míopes. Elas não enxergam bem. Então, por isso que elas precisam de um guia. Elas, além de serem míopes, elas também são muito frágeis. Elas não conseguem se defender por si mesmas, porque elas não têm essa possibilidade. Elas facilmente morrem, facilmente elas conseguem ser dominadas por um outro animal, por um predador. Então isso é muito comum. Então é necessário alguém que cuide, alguém que proteja. Então Jesus usa essa figura, essa imagem de pastor e ovelha, se referindo a ele como bom pastor, e aqueles falsos líderes como maus pastores, como falsos pastores, como pastores que vêm somente para matar, roubar e destruir as ovelhas. E a gente usa esse versículo para o diabo, né? O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas onde é que nesse texto está falando do diabo aqui? Em nenhum momento Jesus está falando do diabo. Jesus está falando dos fariseus, dos falsos mestres. Agora é lógico, o diabo ele usa os falsos mestres para destruir a vida das pessoas. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele vai dizer realmente que que o diabo pode aparecer até como um anjo de luz, não é de se admirar. Que ele use também falsos mestres que se apresentam como verdadeiros ministros da justiça, como homens de Deus, mas que não são. Então Jesus vai trazer essa imagem porque é comum a um povo. Deus é o nosso pastor, está lá no Antigo Testamento, era comum na cultura deles. Nós somos ovelhas, Deus cuida de nós. Havia na revelação do Antigo Testamento essa verdade. Também, irmãos, nós vamos ver que em Isaías, ele vai mostrar ao profeta Isaías que Deus é um pastor amoroso. Ezequiel vai dizer que o próprio Deus, ele é aquele pastor que vai buscar a ovelha ferida, mas que os seus líderes, os líderes do seu povo de Israel, são maus pastores. Está aí Ezequiel 34. Outra coisa, irmãos, é que Zacarias 13:7 diz que sem um pastor as ovelhas ficarão dispersas. É esse texto que Jesus vai citar quando ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas o quê? Se dispersarão. Porque as ovelhas elas precisam de cuidado, elas precisam de um guia, elas precisam de proteção. E ele vai trazer essa imagem de que ele é o cumprimento do verdadeiro pastor que viria para cumprir a profecia que está, eu gostaria que você abrisse em Ezequiel 34, 23. Essa profecia se refere ao grande filho de Davi, o Messias, que será o único pastor do remanescente do povo de Deus. Veja Ezequiel 34, 23. Profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 23. E aí, irmãos, eu quero apenas apresentar 4 verdades aqui que Jesus ele traz para nós nessa figura. Veja, Ezequiel 34, se você puder acompanhar na sua Bíblia, se você não abriu, não tem problema, você apenas ouve. Veja que o profeta diz no versículo 23, ele diz assim:
suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Li o verso 23 e o verso 24 de Ezequiel 34. Veja, Deus está dizendo ao seu povo que vai suscitar um pastor, que vai levantar um pastor. E ele chama esse pastor de meu servo Davi. Nós sabemos que Deus, ele se revela a Davi dizendo que Davi teria uma descendência que iria reinar eternamente sobre o seu povo. Davi, ele pode até ter entendido isso de forma literal, mas quando Deus se revela a Davi dizendo que ele iria fazer com que sempre da família de Davi ali haveria um rei que reinaria eternamente sobre o seu povo, ele não estava se referindo a homens comuns, mas ao filho dele que iria, o próprio Deus que iria se encarnar. A pessoa de Jesus Cristo seria o cumprimento desse pastor, que é descendente de Davi. Ele é o filho de Davi. Os irmãos lembram? Ele é o filho de Davi. Ele vem da linhagem de Davi por Maria. Por isso que ele é esse pastor chamado de meu servo Davi, que cumpre a profecia de Ezequiel. Não é à toa que ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Inclusive, o Evangelho de João vai ter pelo menos 7 afirmações, Jesus dizendo o quê? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo. Então, ele vai dizer eu sou várias vezes, e aqui ele diz eu sou esse pastor, eu sou o bom pastor. E aí, irmãos, nós temos aqui pelo menos 4 verdades. A primeira, Jesus como bom pastor. Leia comigo, por favor, o verso 1 ao verso 3. Eu vou ser bem prático com vocês a partir de agora. De João 10. Volto para João 10. Então veja que há uma relação do capítulo 9 e o capítulo 10 de João. Quando Jesus vai contar essa parábola ou essa figura, essa alegoria do pastor e das ovelhas, é para primeiro exortar os seus discípulos que estavam lhe ouvindo sobre quem Jesus era realmente, fortalecer a fé desses discípulos e ao mesmo tempo, irmãos, revelar para seus discípulos que ele era o bom pastor em contraste com aqueles homens que eram falsos pastores, falsos líderes que estavam interessados em destruir, enquanto Jesus estava interessado em salvar. Versículo 1 ao 3 diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. Olha aí, chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A primeira verdade, irmãos, é que Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Jesus, ele conhece cada uma de suas ovelhas. Aí vocês dizem, certo, tudo bem, pastor. Qual é o significado disso para mim? Primeiro, irmãos, é a segurança que nós podemos ter da pessoa divina que cuida de nós. Quando o texto bíblico, aqui o próprio Cristo, é claro que numa alegoria você não pode, ou numa parábola, principalmente numa parábola, você não pode querer descobrir qual é o significado de cada parte dessa figura que Jesus vai dizer. Quando ele fala de porteiro, quem é o porteiro? Não, você não deve focar nesses detalhes pequenos. Aprenda o que ele está querendo dizer. Ele diz, olha, há uma diferença entre o ladrão, entre o salteador e o quê? E o bom pastor. Se tem um muro, tá? Onde a porta, é interessante que no Antigo Testamento, às vezes, o muro onde se fazia o aprisco das ovelhas, ele era feito de pedras. E a porta não tinha porta, era uma entrada
na qual o pastor das ovelhas, ele se deitava, ele dormia ali na porta. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o quê? A porta. Porque era comum, a porta era pequena para que o pastor pudesse se deitar e ficar ali de vigia, vigiando suas ovelhas que estavam dentro, para que elas não saíssem, para que nenhuma fugisse, e ao mesmo tempo protegesse essas ovelhas da entrada de alguém que viesse para roubá-las ou matá-las. E aí ele diz, olha, o bom pastor, ele entra pela porta, ele mesmo é a porta, ele vai dizer depois, mas há outros que vão querer pular o muro, e ele vai chamar de ladrão e salteador. Há uma diferença, ladrão é aquele que rouba, e o salteador é aquele que rouba de forma violenta. Ele faz de tudo para poder alcançar aquilo que ele quer alcançar, e ele chama eles de salteadores e de ladrões. Eles são essas duas coisas, ou seja, eles não têm piedade das ovelhas, eles não estão interessados nessas ovelhas, mas eu sim. Jesus Cristo, ele está interessado no seu povo, porque esse povo é povo dele antes mesmo da fundação do mundo, irmãos. Ele mesmo vai dizer que só vai até ele, no capítulo 6 de João, aqueles que Deus o quê? Enviar. Somente os que o Pai me der é que vão vir até mim, e de forma nenhuma eu os lançarei fora. Ninguém também pode tirar esses que o Pai dá ao próprio Filho, das mãos do Filho, porque Ele é o bom pastor. Então, quando ele afirma aqui, eu conheço as minhas ovelhas, observe, irmãos, no versículo 3, ele diz aqui, que o porteiro abre, o pastor, ele tem acesso sempre às suas ovelhas. Veja que há um acesso liberado entre o bom pastor e as suas ovelhas. E outra, as ovelhas, elas sabem distinguir, elas são míopes. Deixa eu dizer a vocês uma coisa, já foi feito um experimento, eu li um livro de um erudito, que morou muitos anos, é um estudioso, e ele morou muitos anos lá na Palestina. E ele contou que alguns chegaram até a fazer a experiência de vestir as roupas dos pastores de suas ovelhas e irem até o aprisco, o curral, e chamar as ovelhas pelo nome, para que pudesse retirar as ovelhas do curral. A porta estava aberta e eles chamavam as ovelhas, eles com a roupa do pastor delas, e eles chamavam as ovelhas, mas as ovelhas não saíam, porque as ovelhas conseguiam, elas, é claro, eram míopes, podiam até ver que havia uma certa semelhança na roupa, no cajado, mas quando ouviam a voz, elas não saíam, porque aquela voz não era a voz do pastor delas, daquele que cuidava, que conduzia elas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, que protegia elas. Elas sabiam, não é a voz do nosso pastor, e nenhuma saía. Aqui os pastores saíam atrás das ovelhas, né? Enxotando. A nossa cultura, os pastores vão atrás. Quem cuida de animal, vocês sabem, né? Quem tem curral, eles saem enxotando os animais. Lá no Oriente não, eles saem guiando, eles vão na frente das ovelhas, apenas chamando. E as ovelhas vão ouvindo a voz e vão seguindo. Isso é comum na cultura deles, irmãos. E ele fala algo aqui interessante, que nós ouvimos ou obedecemos a ele. As verdadeiras ovelhas que são entregues ao Filho, obedecem o Filho. Se há algum cristão, se há alguém que diz, eu sou ovelha de Cristo, mas não está nem aí para a sua voz, não está nem aí para a sua palavra, essa pessoa nunca conheceu a Cristo. Essa pessoa não tem Cristo como seu bom pastor. Porque os que verdadeiramente conhecem o seu bom pastor, têm uma relação com ele, uma intimidade com ele, quando ele fala, nós conseguimos identificar que é a sua voz. E outra coisa maravilhosa, irmãos, é que ele nos conhece muito bem. O Senhor conhece a mim, conhece a você. O salmista, no Salmo 139, ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. E Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas, eu chamo até elas pelo meu nome. Irmãos, isso é um conforto para nós, porque nós sabemos que, como ovelhas, nós estamos sujeitos ou sujeitas, eu vou usar o feminino aqui para fazer uma relação com a palavra ovelhas, e nós sabemos que nós, como ovelhas, estamos aí diante de uma série de momentos difíceis que podem nos acometer.
E que se nós não tivermos o nosso bom pastor, que conhece a nossa estrutura, que tem uma relação com cada um de nós, que cuida de nós, que está dia após dia tratando individualmente conosco, nós não vamos suportar, irmãos. Pastor David Wilkerson, eu acho que vocês já ouviram falar nesse pastor, já é falecido, é um pastor americano, foi um grande evangelista no século passado, embora ele faleceu neste século, eu não me lembro, 2000 e alguma coisa, não me lembro bem. Ele estava dando um testemunho de que ele estava pregando sobre um tema, né, a guerra privada dos santos, ou do santo. Ele estava mostrando que cada um de nós, como servos de Deus, serva do Senhor, nós enfrentamos nossas guerras particulares. Há momentos em nossas vidas que são muito mais difíceis do que outros. É como o sábio em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que há tempo de sorrir, mas há tempo também de quê? De chorar. Há tempo de paz, mas também há tempo de guerra. E ele estava contando que ele enfrentou uma grande dificuldade. As mulheres da sua vida tiveram câncer, né? A sua esposa teve câncer e suas 2 filhas também tiveram câncer. E ele disse que quando sua filha estava para fazer o tratamento de radioterapia, ali nos Estados Unidos, ela tinha que ficar 3 dias trancada numa sala, recebendo cobalto, e quem entrasse ali para visitar ela deveria entrar com a roupa de chumbo. É claro que isso foi há anos atrás, então a tecnologia não era como hoje no tratamento do câncer, e ela tinha que ficar 3 dias ali trancada, ninguém podia entrar, e ele disse que sua filha esmurrava as paredes, e o sofrimento era muito grande, e ele disse que chegou ao limite dele, e ele pegou o carro dele, e, sem destino, pegou a estrada, e saiu 2 horas viajando, 2 horas, dirigindo o carro, chorando, gritando com Deus. E dizendo: Senhor, por que, Senhor? Foi a minha esposa, a minha outra filha, agora essa filha, Senhor. Sabe aqueles momentos que não há um conselheiro, não há uma palavra que possa confortar o seu coração, que você está vivendo uma situação e que é uma situação que somente você e Deus vai passar, e Deus quer tratar com você no seu coração, porque Ele lhe conhece a sua estrutura, e Ele quer realmente lhe ensinar alguma coisa. Sabe, é aquele momento privado que cada um de nós temos de enfrentar a dor, ou qualquer dor que somente nós sabemos como é essa dor, vamos passar por ela, e nos tornamos diante desse sofrimento completamente incapazes de fazer algo pela nossa própria força. Foi o que aconteceu com esse pastor, é o que acontece comigo em algumas situações e com você também. E ele disse que falando com Deus, e gritando lá: por que, Senhor, eu não suporto e eu não entendo porque eu estou passando por isso mais uma vez. Porque foi com minhas filhas e porque está sendo com essa minha filha agora dessa maneira. A filha dele lá nessa sala fechada, 3 dias ali, e Deus falou ao seu coração, né? E a resposta de Deus a ele, segundo o que ele mesmo falou, eu escrevi aqui, vou ler para vocês, foi a seguinte: sua filha tem 2 pais, você e eu. Qual de nós 2 sabe o que é o melhor para ela? Foi a resposta de Deus, a primeira resposta de Deus para ele. Sua filha tem 2 pais, você e eu. Qual de nós 2 sabe qual é o melhor para ela? Ele disse: o Senhor. E aí Deus fez uma outra pergunta, respondendo com uma pergunta, ao seu coração, é lógico. Não foi nada audível, né? Ao seu coração. E desses 2 pais, qual de nós pode cuidar dela? Agora mesmo naquele quarto. Sabe, ele pensando: você que está aqui dirigindo, ou eu que posso estar aqui e estar lá ao mesmo tempo, né? E ele disse: tu, Senhor, podes cuidar dela. E aí Deus falou ao seu coração: então você coloque sua família em minhas mãos e confie em mim, e apenas aguente
clame, coloque em minhas mãos e eu farei o que é certo. Apenas confie que eu sou também um pai para você. E aí ele diz que estava naquele momento ganhando uma vitória na guerra particular que ele estava tendo com Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, Ele conhece a nossa vida, a nossa estrutura, Ele conhece as suas ovelhas. E se você é ovelha dEle, saiba que Ele sabe a tua estrutura, a tua condição que você tem enfrentado e que Ele cuida de você. É justamente isso que Ele vai continuar afirmando. Ele não só conhece, mas Ele cuida. É isso que Ele vai dizer no texto aqui, se você observar em João 10, no verso 4 em diante, Ele diz, pelo menos até o 6, Ele diz, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles, seus discípulos, que estavam ali, não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Ainda estava encoberto aos seus olhos, ao seu coração, que o Senhor estava falando. Então Ele conhece suas ovelhas, mas Ele também guia as suas ovelhas. Ou seja, Ele cuida das suas ovelhas. Guiar para quê? Para que as ovelhas precisam ser guiadas? O que é que diz o salmista no Salmo 23? Que o Senhor, Ele nos guia no vale do quê? Ele cuida de nós no vale da sombra da morte. O pastor que leva as suas ovelhas até os pastos, ele serve como um guia, do qual as ovelhas, elas, se seguirem o seu pastor, elas não cairão em nenhum abismo, elas não cairão em nenhum precipício, porque elas estão sendo guiadas corretamente por esse pastor, no caminho certo, até os pastos verdejantes e até as águas tranquilas. E não é assim a nossa vida com Deus, não é assim a nossa vida com Cristo. Cristo nos guia à salvação, Cristo nos guia nessa vida, Cristo nos guia como marido, como esposa, como filho, como irmão, Cristo nos guia como pai, como mãe, Cristo nos ensina toda a verdade, Cristo cuida de nós, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece e nos guia, irmãos, com um propósito de que naquele grande dia nós possamos estar juntos na sua glória com Ele para todo sempre. Nenhuma das suas ovelhas vão se perder, poderão sofrer no caminho, poderão sofrer com dificuldades na sua jornada, mas o Senhor, como bom pastor, estará presente sempre, guiando suas ovelhas, conduzindo-as tanto para fora como para dentro. Elas, quando Ele usar aqui a figura da porta, ficará mais claro, quando Ele diz, elas vão entrar, elas vão sair, vão entrar, e vão encontrar o quê? Sempre pastagens, porque eu sou o bom pastor, eu sou a porta, praticamente se referindo à mesma coisa. Ele cuida, Ele guia, Ele protege, Ele é aquele que realmente está conosco em todos os momentos, e foi isso que Davi entendeu, foi isso que Davi afirmou, irmãos, no Salmo 23, que vocês conhecem tão bem e até de cor, né? Salmo que nós ensinamos aos nossos filhos e que costumamos, nos momentos de dificuldades, recitar para nós mesmos. Ele é quem refrigera a nossa alma. Ele é aquele que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque Ele sempre estará com quem? Comigo. Ele estará conosco. O bordão dEle e o cajado dEle vão consolar o nosso coração. Ele é aquele que prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. O que é que isso quer dizer? É o cuidado. É que aquele que nos alimenta, aquele que, quando a gente chega, a gente tem alimento fora do aprisco, mas também tem alimento dentro. A ideia é de um cuidado constante desse pastor. E Ele é esse bom pastor. No verso 8 ao verso 15, o verso 7 ao verso 15, irmãos, nós temos a terceira verdade. Primeiro, Jesus, Ele conhece as suas ovelhas. Segundo, Jesus guia as suas ovelhas. Terceiro, irmãos, Jesus dá vida às suas ovelhas. Ele dá a vida abundante e a vida eterna. É isso que Ele diz no verso 7 ao 15. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta. Veja, Ele sai da figura do pastor e agora vai para a figura da porta. Mas não tem diferença, porque o pastor se deitava ali naquela portinhola do aprisco. Então,
Tem tudo a ver. Ele é o pastor que é a porta, ele é o pastor que protege, ele é o pastor que traz segurança para as suas ovelhas. E ele diz assim: todos quantos, verso 8, vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está se referindo aos líderes religiosos, que já existiam ali antes mesmo dele vir. Esses líderes, esses falsos líderes, eles sempre existiram. E eles estavam ali, presentes. E ele diz aqui: todos quantos vieram antes de mim são, ele usa o presente, são ladrões. Não eram ladrões, mas são ladrões. Eles são ladrões porque eles permanecem. Estavam ali os fariseus. Eles são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe dão ouvidos. Veja o que aconteceu com o homem cego, que foi curado. Ele deu ouvidos aos fariseus. Ele deu ouvido ao que os fariseus insistiram com ele. Dá glória a Deus, eles disseram. Glorifique a Deus e não aceite esse homem como verdade para você. O que é que ele diz? Não, eu não posso negar. Eu estou vendo. O que é que vocês querem mais? Esse homem é de Deus. E eles expulsam. No versículo 34, no verso 9, diz: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. E aí Jesus se apresenta a ele e chama a ele a verdadeira fé na sua pessoa. E ele diz: eu creio, e adora o Senhor Jesus Cristo. Veja, ele não deu ouvidos porque ele era uma ovelha do Senhor. As ovelhas do Senhor não serão enganadas. Eu não tenho medo, irmãos, de que os crentes nascidos de novo, os crentes de verdade, eles não serão enganados. O Senhor sempre estará protegendo o seu povo, cuidando do seu povo. Os crentes verdadeiros, as ovelhas verdadeiras, genuínas, ouvirão a voz de Jesus. Serão, irmãos, guiadas por Jesus. Terão vida de Jesus. Terão vida abundante em Cristo. E vida abundante, irmãos, não é riqueza material. Vida abundante não tem a ver com bens materiais. Vida abundante é crescer na graça, no conhecimento desse Deus. É ter um aumento nessa relação, nessa intimidade com Cristo, ao ponto em que Cristo, pelo Espírito Santo, é formado no coração desse crente. E esse crente cresce a cada dia, frutificando, ligado a essa videira que é Cristo, para a glória de Cristo, amando cada vez mais o seu Senhor, adorando na sua vida, como foi dito aqui, entregando a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, irmãos, quando nós vamos conhecendo a Cristo, é impossível nós não amarmos o Senhor mais e mais. Quando nós conhecemos a Cristo, nós crescemos em amor para com Ele, porque Ele mesmo derrama esse amor pelo Espírito Santo em nosso coração. Então Jesus, Ele conhece as suas ovelhas, Ele guia as suas ovelhas, e Ele guia como? Por meio das Escrituras, por meio da palavra. É por meio da palavra que Ele nos guia, é por meio da palavra que Ele nos ensina o caminho verdadeiro. É a palavra do Senhor que nos protege. Ele diz que vai para o Pai, mas que enviará o Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade. Então é o Espírito de Deus quem nos guia, irmãos, na verdade. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. Então, quanto mais eu conheço a verdade, mais eu conheço o caminho que o meu pastor está me conduzindo. O caminho em que meu pastor está me guiando para que eu possa ser guardado, protegido desses falsos líderes que vêm apenas para matar. Veja, irmãos, no versículo 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A ideia aqui é de que, através de Jesus, as ovelhas têm acesso a todas as bênçãos. Ele é a porta, a única porta, não existe outra. Ele é a porta, não uma porta, não uma possibilidade, mas a única porta de entrada e saída, ou seja, a única porta de acesso a todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, é por meio de Cristo. É o que Paulo vai dizer em Efésios, que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É em Cristo que nós somos abençoados. É em Cristo que os nossos pecados são perdoados. É em Cristo que nós somos libertos, irmãos, da condenação eterna. É por meio da obra de Cristo que nós podemos ter um coração completamente novo.
Eu deixo de ser aquele homem preso ao pecado, mas por meio de Cristo eu sou uma nova criatura. Tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás. Não importa, o mundo não entende isso. O mundo vai colocar o dedo na nossa cara e vai dizer: você fez isso, você fez aquilo, você foi ladrão, você foi um adúltero, você foi isso, foi aquilo. Mas em Cristo Jesus há perdão, em Cristo Jesus há uma nova possibilidade, há uma nova vida. E aquele que é ladrão não rouba mais, que era ladrão não rouba mais. Aquele que vivia na prostituição, no pecado, ou em qualquer outro pecado que feria o coração de Deus, ele agora vai buscar viver conforme a vontade do Senhor, agradando o Senhor e glorificando o seu nome. Então, somente através dessa porta que é Cristo, nós podemos ter acesso às bênçãos, e é isso que ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, no verso 9, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Versículo 10, aí ele diz: o ladrão, quem é o ladrão? São esses falsos mestres, que Satanás realmente levanta. É nesse sentido que Satanás também pode ser colocado aqui no negócio. Mas o texto não está falando contra esses falsos mestres. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é o que eles fazem. Eu sou o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 15, ele reafirma aquilo que ele já vinha dizendo. Verso 11, eu sou o bom pastor. E aí ele vai dizer, o que o caracteriza como bom pastor? Não é só o fato de conhecer as suas ovelhas, de guiar as suas ovelhas, mas é o fato dele dar a vida por elas. Um pastor de ovelhas, ele pode proteger suas ovelhas, lutando contra um lobo, mas também protegendo o quê? A sua própria vida. No caso de Jesus, ele é um pastor inigualável. A palavra bom, no original, significa excelente, maravilhoso. É porque no português bom é uma coisa assim que a gente parece a gente usa muito, quando algo é muito bom, a gente usa o quê? Ótimo, né? Mas a palavra bom aqui, no original, significa excelente, maravilhoso. Ele é o inigualável pastor. Por quê? Porque ele é o único que dá a sua vida pelas suas ovelhas, ou seja, em lugar das suas ovelhas. As ovelhas precisam morrer? Precisam, porque a Bíblia vai mostrar que nós somos pecadores e precisamos ser punidos com a morte. O salário do pecado é a morte, mas ele se coloca em nosso lugar, morre, só que há uma diferença: ele morre voluntariamente, ninguém tira a sua vida, ele morre porque ele quer dar a sua vida por nós. Segundo, ele dá a sua vida, mas ele tem poder para o quê? Para viver novamente. Ele tem poder para ressuscitar. Olha a diferença. E terceiro, irmãos, a terceira verdade aqui sobre esse pastor é que quando ele dá a sua vida e reassume a sua vida, ele se torna salvador plenamente das suas ovelhas. Qual é o pastor humano que é capaz de fazer isso? Nenhum. Somente ele pode entregar a sua vida e ressuscitar da morte, porque isso aconteceu na obra da salvação. Somente ele pode salvar plenamente as suas ovelhas, dar uma vida abundante e a vida eterna. Somente ele pode fazer isso. Ele é o bom pastor, maravilhoso pastor. Ele conhece-nos, ele guia-nos, ele dará a vida por nós. E em último, irmãos, para a gente encerrar, ele nos reúne como um bando de ovelhas num aprisco e coloca sobre nós pessoas, sobre nossa vida, pessoas para cuidar de nós, representando através do poder do seu Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que o seu rebanho, suas ovelhas, abra aí por favor, deixe marcado em João 10, eu estou encerrando agora. Quero ler apenas esse texto e 1 Pedro 5, né? Efésios 4, leia comigo, por favor, verso 11. Se não, escute que eu lerei para você.
Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o propósito qual foi. Verso 12 de Efésios 4. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha aqui o ministério do engano. Vocês estão vendo, né? Que ele envia pessoas para cuidar desse rebanho, dos rebanhos que existem, de suas ovelhas que não estão limitadas apenas ao aprisco de Israel, porque ele é bênção para todos os povos, para todas as nações, em toda a história. Então haveria salvação e haverá salvação de muitas pessoas que não estavam ali ouvindo Cristo, que não eram ovelhas naquele momento, eram ovelhas já porque eternamente já foram dadas pelo Pai, mas não eram no sentido literal porque ainda viriam a existir. E ele diz, e essas ovelhas terão um aprisco e também terão o quê? Um pastor sobre elas. Ele iria guiar através de outros. Ele guia através daqueles que ministram ao coração de suas ovelhas. E esses também são ovelhas dele, que são ministradas por outros, e assim a obra de Deus. E ele diz aqui no verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, o próprio Pedro, ele diz, falando aos pastores da igreja, 1 Pedro 5, verso 1 ao 4, Pedro diz, rogo, pois, aos presbíteros, ou pastores, é a mesma coisa no Novo Testamento, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, o bom pastor que é Cristo, nosso supremo pastor, se manifestar na sua segunda vinda, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, encerrando João 10, irmãos, no verso 15 ao 18, Jesus ele diz que ele é aquele que tem ovelhas e que as reúne, cuidando delas, através de outros, que ele mesmo levantará. Quando ele diz, assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, está aqui, não deste aprisco, ou seja, não destes discípulos que aqui estão, não desse povo. E ele diz mais, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, a mesma coisa. Então haverá um rebanho e um pastor. Ele conduzirá essas ovelhas através de outros, que são ligados a ele. E ele diz mais, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, como aplicação, eu quero apenas colocar aqui 4 coisas. Primeiro, descansemos. Eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Conhece a sua vida. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Deus, ele conhece a sua vida e o seu coração. Portanto, descanse no Senhor. Ele tem cuidado de você. Não há o que temer, mesmo que tudo no momento seja insuportável. Descanse no pastor, no bom pastor que é Cristo. Segundo,
há uma grande necessidade, irmãos, pelo que nós vimos aqui, de ouvirmos a voz do nosso bom pastor, para que possamos estar seguros. E eu pergunto a você, e pergunto para mim mesmo, nós temos ouvido a voz do nosso bom pastor, através da sua palavra? Nós temos nos alimentado com a sua voz, dia após dia? Nós temos meditado, sendo como aquele salmista do Salmo 1, bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Será que nós temos escutado, ouvido, obedecido, não só escutar, mas no sentido de obedecer a voz do Senhor? Mas se eu nem sei qual é a voz dele, se eu nem escuto literalmente a sua voz, se eu nem leio a sua palavra para mim mesmo, como eu vou dar ouvidos àquilo que ele me diz? Terceiro, nós não podemos duvidar de um pastor, irmãos, como Cristo, que se sacrifica para que suas ovelhas tenham vida. Então olhemos para o que ele fez por nós, para o que ele é. E último, Jesus nos ensina, nos corrige e nos alimenta e também nos conduz a partir de um aprisco. Por isso que Hebreus capítulo 10, 25, ele diz: não deixemos de nos congregar, principalmente quando o dia se aproxima. E hoje nós estamos na moda de ovelhas que querem viver sozinhas, né? Sem aprisco nenhum, sem cuidado nenhum de homens, porque dizem, não, basta eu ser crente na minha casa, eu estudar a Bíblia sozinho, eu ouvir uma pregação de quem eu quiser no YouTube, né, na internet, porque assim eu vou levando. Irmãos, isso é um grande engano do diabo, porque o Senhor nos chamou para sermos igreja, e a palavra igreja significa mesmo, literalmente, o fato de sairmos para fora e estarmos juntos como uma comunidade na qual o Senhor ministra sobre nós, através dos dons que Ele nos concede. Eu preciso de você e você precisa de mim. Isso é algo que é irrefutável. Eu não vou ser o que Deus quer que eu seja sem a sua ajuda, porque Ele te deu dons que eu não tenho, para que você me sirva, e eu tenho dons que você pode também não ter, para que eu te sirva, e nós sirvamos uns aos outros, e assim ajudando-nos mutualmente, nós possamos chegar ao que Cristo quer que nós realmente cheguemos nessa vida, a sermos usados por Ele, para a sua glória. Então lembre-se, não deixe de descansar no seu pastor, no sumo pastor que é Jesus Cristo. Saiba, escute a sua voz, busque a sua voz, descanse nele, olhe para o seu sacrifício e esteja reunido com as outras ovelhas. Esteja junto com as outras ovelhas, para que você cresça juntamente com elas. Em nome de Jesus.